A nossa convidada de hoje vai deixar todo mundo mais inteligente a partir de agora. Ela está lançando este livro. Eu disse este e não esse que eu tenho em minhas mãos. Sou péssimo em português, chega de sofrimento, aprenda as principais regras de português, dando boas risadas. Subtítulo grandão, hein? A professora Cíntia Chagas, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programinha de rádio. Muito bem. Obrigada. Muito bom tê-la conosco, ainda mais para ensinar conosco. E dar dicas. Gostou da minha? Adorei. Muito formal ou não? A gente vai ter que usar expressões como concomitantemente, data vênia, pra poder se agradar. por favor. Mas a priori. Mas acho que a gente pode começar aqui ouvindo duas dicas suas aí. Por quê? É este e não esse, como eu falei aqui, esse livro que eu tenho em mãos. E por quê? Esse porquê que eu tô falando aqui, na verdade, né, nessa pergunta, é separado e sem acento. Então vamos lá. Vamos começar com este e esse. Tá. As regras para o uso do este, do esse, são umas 4 e estão até no livro, há um capítulo sobre isso. Mas no caso de uso do este e do esse por distância, que é o que você está me perguntando, é muito simples. Eu digo, eu estou com este copo na mão, porque eu estou falando e o copo está nas minhas mãos, perto de mim. Se eu falo com você assim, esse livro na sua mão, aí é esse, porque o objeto está perto de quem me ouve. E se no caso eu falar aquele fotógrafo, é aquele, porque a pessoa está longe de nós dois, de quem ouve e de quem fala. Essa é uma das regras do porquê relacionada à distância. A distância. Sim. E o porquê? É separado, junto? Tá, o porquê é o seguinte, eu tenho um macete assim para decorar esse uso do porquê, são 5. O porquê separado, muitas pessoas ensinam. O porquê separado é o porquê de pergunta. Porquê junto é o porquê de resposta, né? E isso não é verdadeiro. O porquê separado, ele é substituível pela expressão por qual razão. Então, por que você está feliz? Por qual razão você está feliz? Não sei, aquela música, não sei por que você se foi, né? Não tem uma música assim, tem, não tem? Quanta saudade de sentir. Essa música, esse porquê é separado. E ele não é uma pergunta, né? Não sei por que razão você se foi. Depois temos esse mesmo porquê separado, só que com acento circunflexo, simplesmente porque ele está no final da frase. Você se foi, mas eu não sei por quê, mas eu não sei por que razão. Depois temos o porquê junto com acento, que é substituível pela palavra motivo. Dê-me um porquê da sua atitude. Dê-me um motivo. E é o porquê substantivado, que em 90% dos casos vem com um artigo na frente. Mas também eu sei fazer frases sem ele, sem o artigo. Por exemplo, ela tem porquês para não vir aqui. Né? Motivos, não precisa necessariamente de um artigo aí. E por fim, o porquê que a gente mais usa, que é o porquê que é sinônimo de pois. Choveu porque a rua está molhada, pois a rua está molhada. Eu falei 5, gente, eu já perdi as contas. Acho que sim. E os porquês... tem mais um, perdão. Qual é? É o porquê sinônimo de pelo qual, com função de pronome relativo, que seria os motivos por que estou na Jovem Pan, estou no Morning Show, são ótimos. Os motivos pelos quais. Pelos 5. quais. E é uma questão que sempre cai em prova, é sempre motivo de pegadinha, né? Os alunos, eles acabam tropeçando mesmo nessas razões. E, bom, são 5 os motivos, né? Que você falou, não são poucos, né? Os motivos. Não. Vamos, antes da gente cair no tema, no assunto do livro aqui, que mais uma vez eu mostro para os nossos espectadores aqui do Morning Show, quero saber sua opinião sobre o Enem, já para começar polemizando aí. Vocês gostam, né? O exame recebeu críticas, teve polêmica, pessoas a favor, pessoas que se mostraram contrárias às questões abordadas ali. Eu estou falando especificamente daquela do dialeto dos gays, o tal pajubá. Sim. Né, gays e travestis, dizendo, a alegação é que o exame está politizando, o exame tem viés ideológico. Como é que você vê isso como professora? Bem, como professora de pré-vestibular há 16 anos, né, eu sou da época em que o Enem não era aceito na maior parte das faculdades,
Eu entendo que essa questão especificamente não foi uma questão problemática. Por quê? Porque ela não exigia um conhecimento prévio sobre a linguagem dos gays e dos travestis, que inclusive é de matriz africana. Ela não exigia esse conhecimento. Então, você não pode falar aí que o professor teria, que haveria uma necessidade de um ensino sobre isso antes. Em termos de interpretação, foi uma questão normal. Eu acho que aí nós caímos em uma questão também de gosto e de questões políticas. Nossa, eu tô falando muita palavra questão, eu daria 0 em mim para vocabulário, na redação. Né? Mas eu concordo com você, até porque a resposta estava no enunciado, até se você prestasse atenção. Era quase todas as questões do Enem, né? Por isso que eu sou uma voraz crítica. Eu faço críticas severas à prova de linguagens do Enem. Como quase tudo está ali, é meramente interpretativo. Havia também uma outra questão que gerou polêmica da avó lésbica, que é a mesma coisa, uma questão boa do ponto de vista interpretativo, mas que para o meu gosto, eu, Cíntia Chagas, para mim, não seria o tipo de questão que eu colocaria. Não por questões relativas ao gênero, nem nada disso, porque eu optaria por colocar um Érico Veríssimo, um Machado de Assis, um Ariano Suassuna, sei lá, essas pessoas que são pessoas realmente aí, né, tradicionais. Eu não faria só isso, tá? Porque aí vão falar, ela só quer o cânone literário purista, ali clássico, e tal. Eu acho que a gente pode misturar. Eu acho que você pode ter um rap ali, sabe, para interpretar alguma coisa, mas é necessário que haja questões sobre as escolas literárias. São 45 questões e não há uma sequer cobrando realismo, arcadismo, barroco, figuras de linguagem, ou então o estilo do autor. Eu até falei isso segunda-feira no Pânico. Às vezes há uma questão contexto do Machado de Assis, mas é meramente interpretativa. Não exige que você tenha estudado antes, que é o que a gente deveria estudar, né? O estilo machadiano. Falar que o cara é um niilista, que o cara vem do realismo. Então, eu acho que nesse ponto o Enem é ruim. Cid, você falou nessa questão, né? Eu não vejo problema, não vejo aí uma politização da coisa. Você acha que em outras questões do Enem existe uma politização, não só esse ano, como em outros anos? E qual seria a solução para a gente consertar isso? Teria que vir lá de cima, do Ministério da Educação? Poderia ter uma interferência, como o Bolsonaro já falou, do próprio presidente da República, na forma como o exame é desenvolvido? Bem, sim, eu vejo uma questão ideológica na redação. Tá. Porque o que é a redação do Enem? Número 1, ela é uma dissertação, sempre, o que eu já acho que é pobre. Porque Desculpa te interromper, você acha isso de maneira geral ou especificamente sobre essa desse ano? Não, em todas. Todas. Em que sentido a desse ano? Porque ela tratava aí da questão da influência, né, dos algoritmos. Não pelo tema em si, mas pelas obrigações do candidato ao escrever a redação. Vamos lá, vou explicar. Número 1, é uma dissertação. Né? Então, você não tem lá escrita de carta, de artigo de opinião, que eu já acho uma grande perda. Número 2, essa dissertação ela é avaliada em 5 competências. A competência 1 é a da gramática, que é menosprezada. As redações que ganham 1.000, elas geralmente têm erros elas possuem erros gramaticais. A número 2 é a competência que diz respeito ao atendimento ao gênero. Se fez uma dissertação mesmo, e se você colocou uma coisa ali que eles chamam de conhecimento de outra área. O que é o conhecimento de outra área? É você usar um conhecimento que geralmente você não adquire na escola. E geralmente, se você pegar as redações nota 1.000, são redações em que os conhecimentos de outra área são Marx, coisas do gênero. Que são os exemplos que eles dão. Não em todas, é óbvio, mas na maioria é sempre mais para a esquerda. Beleza. Competência número 3, argumentação. Número 4, coesão. E aí vem a número 5, que é quando eu acho que ocorre realmente uma forçação de barra ideológica. O candidato ele tem que dar uma solução para o problema abordado. Essa solução é uma solução com regras, de respeitar os direitos humanos e tal. O que é respeitar os direitos humanos? É esquerdizar, tá? No meu ponto de vista. Por exemplo, se o Enem pedisse o tema... como que fala? Criminalidade.
e o aluno colocasse lá redução da maioridade penal ou a implementação da pena de morte, eu tenho certeza de que ele seria mal avaliado. Vira um critério subjetivo e não objetivo, né? Por mais que a Carmen Lúcia tenha tirado no ano passado essa coisa de respeitar os direitos humanos, já há no Enem, entre os corretores, já há uma cultura de esquerda. A gente vê as redações que eles colocam como redações nota 1000, são redações em que a pessoa tem que falar que juntos venceremos, mas sempre com aquela coisa da minoria. Outra coisa, eles nunca perguntariam assim, sei lá, escola sem partido, que é um tema bem polêmico. Eles nunca perguntariam, posicione-se sobre a escola sem partido. Eles fariam uma pergunta que levasse você a já ter criticar. o seu... já sei, uma outra boa. Ideologia de gênero. A pergunta seria, caminhos para combater o preconceito de ideologia de gênero nas escolas. Pronto. Né? Ou para tornar eficaz o ensino, não sei o quê. Nem poderia sustentar que ideologia de gênero não tem apoio na realidade científica, por exemplo. Entendeu? E aqui, vejam bem, eu não estou me posicionando, tá? Eu não estou falando nada de escola sem partido, eu não estou falando sim, nada de... Mas é muito mais a ver, desculpa, Fefito, muito mais a ver no que você está colocando na avaliação, depois para desferir a nota, para colocar a nota desse candidato. Você diz que esse viés vem mais no âmbito de quem vai avaliar e considerando certas coisas. O que é engraçado, né? A gente sente a partir do background que a gente tem de vida, de experiência de vida. Você deu exemplos aí que eu não acho necessariamente ruins. Eu acho até positivos, né? Em que a gente batalhe pela igualdade, que a gente considere que todas as pessoas devem gozar dos mesmos direitos. São coisas que, de fato, se você pensar numa vida, numa questão mais humanística da vida, são questões até elogiáveis de um ponto de vista. Mas você falou muito bem, na vida, no dia a dia. Eu não acho que um aluno, para ingressar em uma universidade, deva ser avaliado pela capacidade dele de... Entender o mundo? Não, de esquerdizar. Não, mas eu não acho. Mas sim, deixa eu só complementar então o Edgar. Quando você fala de direitos humanos, e eu até entendo que seja subjetivo mesmo esse critério, vamos pensar de uma maneira mais prática, então, e desprovido do que é esquerda e direita. Você acha que um aluno que vai e faz uma redação extremamente racista ou com xingamento aos negros tem que ser bem avaliado? Porque isso é um direito humano. Gente, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. É óbvio que se um aluno escrever lá, se ele for, sei lá, que tem que matar, que tem aquilo, não pode, né? Há um bom senso. O que eu acho é que o aluno deveria ter o direito de ter um posicionamento, mas o posicionamento dele. Se ele quiser defender a pena de morte com bons argumentos, eu acho que ele deve ser bem avaliado por isso. Mas é que aí... Mas são subjetivas, né, então, Cíntia, mas que isso você tá abre uma questão colocando. subjetiva, Cíntia, porque alguém pode escrever uma ótima redação, ser muito bom de texto e ser extremamente racista. Então, se for avaliar pelos métodos pelos quais ele escreveu, ele pode ser bem avaliado, mas ser ainda assim alguém que fere os direitos humanos. Mas o que são direitos humanos? Aí fica a pergunta, né? Eu tenho uma dúvida aí, usando essa expressão que você usou de esquerdizar, né? Porque você mencionou aí do seu trabalho no curso pré-vestibular. Então, em última análise, o teu objetivo é ajudar essa garotada a ingressar no ensino superior. Sim. Então, desculpa aí a liberdade, Imagina. mas eu queria perguntar se você chega a orientar os alunos a esquerdizar. Sim. E faço isso com um grande pesar. Eu fico muito feliz porque eu já dei respostas nesse sentido também em palestras que eu participei e que alunos de direita me perguntavam a mesma coisa, ou de direita, ou liberais, ou o que quer que seja, né? Qualquer coisa que não seja a corrente predominante do politicamente correto. Eu falei, olha, primeiro você resolve a tua vida, o sistema é esse, você não faz parte dele, é um outro ideário, mas, cara, garante a tua vaga, né? Exatamente. Na verdade, assim, eu dou aula para vários vestibulares, né? Eu dou aula para o Enem, dou aula para PUC, dou aula para vários. Eu falo, gente, argumentação para o Enem, isso aqui, né? É uma boa. Quando eu corrijo a redação do meu aluno, porque eu corrijo a redação de um por um, sou eu quem corrige no meu cursinho, eu falo, isso aqui vai ser penalizado no Enem. Isso aqui já é legal para uma PUC, isso aqui é legal para não sei o quê. Infelizmente, a gente tem que dançar conforme a música. E outra coisa que eu acho interessante de ser comentada aqui é que o Enem obriga a dar solução.
sabe? Sendo que muitas vezes o candidato acaba escrevendo uma redação mais, assim, sei lá, uma solução clichê, quando, na verdade, o que seria bacana seria uma simples reflexão sobre o problema abordado.